A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Hoje vamos falar da política, mas da política raiz, a análise do que acontece em Brasília. Começa agora JBR News. Aqui antes da gente gravar, né, Rodolfo, a gente sempre troca uma ideia. E hoje a gente falou assim, como a gente vai poder levar para você que está do outro lado um assunto tão denso, tão complicado, que nós ficamos às vezes horas conversando por um conteúdo de apenas 5 minutos, um pouquinho mais que a gente sempre estoura, porque você merece a informação. O que a gente quer trazer para você hoje é um problema que está claro em Brasília, evidente para quem acompanha a política e o poder, que é o dilema que nós vemos falando já há uma semana com relação ao governo Lula e os posicionamentos que o presidente vai ter que ter. Porque é fato que o presidente hoje está submetido a um Congresso conservador e de direita. Ele tem pautas internacionais mais à esquerda, inclusive a questão ambiental, que é muito sensível. Ele precisa fazer as entregas que ele tanto prometeu à população e o desenvolvimento do país é que vai trazer dinheiro. Isso tudo junto seria ótimo se tivesse consenso, mas cada um desses lados está brigando entre si, ou não? Não. Com certeza, Alexandre, é isso. O que ficou muito claro nos últimos dias, né? Essa queda de braço, deixar muito claro quem é que hoje dá as cartas. Dá o nome aos bois, Rodolfo. Então, vamos lá. O Congresso aprovou com grande folga lá o arcabouço fiscal, a Câmara aprovou, e aí aquilo a gente veio falando aqui, isso significa que o governo tem uma base confortável, ficou claro que não. E aí os recados foram dados de forma muito clara. A Câmara aprovou o arcabouço fiscal num dia, no outro dia, então, impôs derrotas pesadíssimas na área ambiental, né? Mostrando ali o seguinte, olha, quem definiu fomos nós, quem definiu não é o governo. Então, no dia seguinte, apresenta-se um substitutivo à medida provisória da reforma ministerial, retirando pesadamente os espaços de poder, tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do Ministério dos Povos Indígenas. Aprovou-se mudanças na questão de demarcação de terras indígenas, aprovou-se mudança, deu-se passo para aprovar mudanças na questão do chamado marco temporal de terras indígenas, retirou-se poder na área de meio ambiente, ou seja, o recado muito claro, entendeu? Quem manda no Congresso é a ala conservadora, quem manda no Congresso é o Centrão. Foi o Centrão que aprovou o arcabouço fiscal e, para dar essa demonstração de forma muito clara, o Centrão no dia seguinte mandou esses recados na área ambiental. E eu chamo a atenção, Rodolfo, para 2 pontos que às vezes passam despercebidos, mas na política falam muito. O governo está indo nessa onda no qual ele está sendo talvez forçado, não sei se esse é o termo, mas que ele está indo na onda de apoiar mais o centro e o lado conservador, ainda que ele seja visto e fale como um governo de esquerda, é o que está acontecendo. CPI do MST, o governo não se mexeu para tomar conta daquela comissão parlamentar de inquérito. É uma comissão claramente contrária ao governo, contrária a um movimento que o governo tem laços e mais do que laços, está no DNA do PT. E ali é feito
para bater no governo, e o governo não se mexeu. A questão da mudança dos ministérios, que tirou o poder de Marina Silva e dos povos indígenas. Alexandre Padilha, o coordenador da área política, o articulador do Palácio do Planalto dentro do Congresso, elogiou o texto e minimizou a mudança. Portanto, o Palácio avalizou. Ou seja, o governo está sim tomando um rumo mais a centro-direita. Não, pois é. E aí a gente tem que, enfim, é a realidade, né? O que se fala, o que se avalia é que a base que o governo teria relacionada a esses temas mais da esquerda de fato, né, enfim, da sua posição tradicional, seria de apenas 130 deputados. Ou seja, é uma minoria, a maioria está na mão do Centrão. Então isso, de repente, Só para lembrar realidade. Quem está do outro lado, Rodolfo, são 513 deputados. Rodolfo está falando de 130, em torno disso é o que está se falando. Então, na verdade, é uma realidade que se impõe. Não haveria votos ali para esse enfrentamento. Aí o que se vislumbra? Enfim, que há outros componentes nesse jogo. E talvez aí o que a Marina, enfim, possa jogar é com esses outros componentes, seriam os componentes internacionais. Parece, ao que se fala, a Marina teria a clareza de que hoje ela é a referência na questão ambiental e que isso a tornaria imexível, usando aquele termo Magre, do ministro Magre, né? A tornaria imexível. Ela não poderia sair do governo e teria então ali a possibilidade de fazer esse embate por dentro nas questões, tendo ali a palavra final em coisas como a exploração do petróleo no Amapá. Mas para, Rodolfo Lago, isso vai ficar para amanhã. Este assunto é muito denso, como nós falamos, ele é muito importante para se entender a política como ela é feita de fato. E o problema que hoje existe dentro do governo, que é qual lado ele vai tomar. Mas Marina Silva nós vamos deixar para amanhã, porque aí vai entrar justamente na questão da política internacional. E temos muito para falar. Hoje a gente encerra aqui. Porque senão a gente vai estourar demais o tempo. Agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado. Não esquece lá de dar uma curtida, isso ajuda muito a gente. Compartilhar esse conteúdo. Até amanhã. Muito obrigado.